Francesco Ballerini é jornalista especializado em jornalismo cultural. É produtor e escritor de livros de grande prestígio, como seu último lançamento, Soft Power, Poder Suave, que foi finalista do 60º Prêmio Jabuti. Produziu filmes como o documentário Legacy, feito para a marca italiana Armani. Nessa entrevista para a Odisseia Cultural, Ballerini fala do jornalismo cultural no Brasil e das dificuldades presentes na atualidade. Primeiro, por que você decidiu cursar jornalismo? Porque eu decidi fazer jornalismo por aquelas ideias de moleque que não tem noção da vida, porque eu gostava de escrever e porque na época que eu estava no ensino médio eu fiz um livro sobre a minha família e eu gostava de escrever. E aí eu estava entre direito e jornalismo e aí eu decidi não fazer direito porque eu não gostava muito de decorar lei. E fui só por isso, eu não tinha nenhuma noção de mercado. Foi absolutamente só porque eu gostava de escrever. Tá, e por que se especializar em jornalismo cultural? Isso aconteceu na minha vida por acaso. O meu TCC, inclusive, foi sobre jornalismo econômico e eu achava que era uma área mais nobre, mais séria do jornalismo. Só que quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu entrei no Grupo Estado como estagiário, cobrindo televisão. Tinha um preconceito nessa área, assim, achava que era uma área menor, o que é uma grande bobagem, mas eu acabei ficando. Tentei durante muitos meses mudar para a editoria de economia, de política, que me parecia mais sério, mas fiquei, até que quando eu comecei a cobrir cinema, eu fiquei de vez, aí eu não quis sair mesmo. Então aí eu percebi que jornalismo cultural é igualmente tão ou mais sério do que as outras áreas, porque define todo o hábito das nossas vidas no cotidiano. O jornalismo cultural sofreu muitas transformações com o passar dos anos. Para você, qual foi a principal mudança desde o período que você se formou? A principal mudança, mas não é só do jornalismo cultural, é uma mudança dramática de todas as áreas, é a digitalização. A ideia de que da passagem dos anos 90 para os anos 2000, a ideia de que as pessoas, com a coisa da digitalização, de que não precisa mais pagar para ter acesso a uma boa informação. E essa ideia ficou tão sintomática no mundo que até estudantes de jornalismo como vocês muitas vezes não assinam jornais e revistas, né? E por quê? Porque tem acesso gratuito à informação na internet. Só que não é bem assim. Para você ter uma reportagem de fôlego, uma matéria boa e especialmente também em cultura, você precisa ter equipe, isso custa caro. E isso faz toda a diferença para um país. Então, acho que o grande problema hoje é isso. As pessoas acham que consumir jornalismo pode ser gratuito e tudo bem. E com isso você vai enfraquecendo cada vez mais as redações. Quando eu estava no Grupo Estado, eu trabalhava numa equipe no auge da equipe, ela tinha 25 pessoas. Aí foi caindo, a ponto de que na época que eu saí em 2009, chegou a ter 8. E 8 para fazer tudo numa editoria. É um absurdo, né? Então acho que é isso. A próxima pergunta era sobre isso, mais ou menos, que tem muito acesso à internet agora e o jornalismo fica mais escasso. Você acha que qual seria a visão para daqui a uns anos no jornalismo por causa da internet? Eu acho que não vai ter escassez de jornalismo, eu acho que vai ter... agora eu acho que está vivendo um ponto de virada, que as pessoas, não aqui no Brasil, isso vai demorar, mas nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, as pessoas estão começando a se dar conta de que você tem que pagar para ter um bom jornalismo. Quando você entra num site como The Guardian, que é um dos pilares do jornalismo mundial, e você vê, quando você lê uma notícia lá no site deles, você vê um anúncio automático embaixo pedindo colabore com The Guardian, isso é assustador. Se o The Guardian pede isso, quem dirá jornal latino-americano. Mas já existe um movimento de conscientização das pessoas. O The New York Times agora está tendo um superávit nesse ano de assinaturas online e isso é muito positivo. E espero que isso seja o reflexo no mundo inteiro. Você já trabalhou na mídia impressa, no rádio e na televisão, e agora na mídia online. Qual é a diferença que você sente ao se expressar nessas plataformas? A impressa te dá mais profundidade, você pode refletir mais, pensar mais, ser mais sofisticado.
No rádio eu trabalhava num programa ao vivo, então era muito no calor da hora ali. Você tem que ter muito jogo de cintura com o apresentador, então no Eldorado à Noite eu entrava todo dia para falar de dicas culturais e isso era à noite, então você tinha que ter um texto um pouco já sabendo o que falar, era longa a coluna e televisão ao vivo é dificílimo. Ainda mais porque eu trabalhava num programa mais popular, o Mulheres, então você tinha que entender muito bem o perfil do público, então eu dava dicas de filmes, então você tinha que selecionar bem os filmes, pegar curiosidades muito específicas daquele público, porque é muito refém de audiência aquilo. E online, você também tem um pouco da liberdade do impresso, com a diferença de que você tende a trabalhar com textos um pouco menores, mas você trabalha com hiperatividade, você pode colocar links e fotos, imagens que joga o leitor para outras experiências ali, isso é bem legal. No Brasil, quando a gente fala de cultura, a gente já pensa em carnaval e futebol normalmente, que é estereotipado. No seu livro, Jornalismo Cultural no Século XXI, você diz que não é só isso. Você acha que o jornalismo cultural pode ser bem executado e apreciado no Brasil? O jornalismo cultural brasileiro é bom, ele tem bons veículos, tudo está muito definhado hoje, mas é bom. E carnaval e futebol é uma das coisas que menos se fala em cadernos culturais. Aliás, é uma das... Futebol não, porque futebol é esporte, né? Mas carnaval se fala muito pouco. O jornalismo cultural brasileiro tem uma marca de ficar muito na cultura pop, especialmente depois do projeto da Folha dos anos 80, de dar privilégio a isso, essa coisa da cultura pop, ela virou meio que uma vitrine para os demais veículos. Mas ainda você tem veículos de resistência, a revista Cult, a Piauí, você tem sites como Contracampo, a Continente Cultural, são todos veículos de nicho agora, né? Mas mesmo numa Ilustrada e num Caderno 2, num Globo, você tem matérias sobre teatro, sobre música, para nicho, cadernos de domingo que são mais volumosos, então tem uma boa qualidade o jornalismo cultural brasileiro, ainda que esteja sobrevivendo a duras penas, né? Atualmente, um dos maiores perigos são as fake news, voltando para aquele assunto da internet, e cada vez menos jornalistas nas redações e acúmulo de função. Você acha que a difusão de informações falsas sobre apresentações e expressões culturais dificulta o entendimento do grande público ao que a cultura pode oferecer? Eu acho que esse problema de fake news, ela atinge menos o jornalismo cultural. O problema do jornalismo cultural não é fake news, a banalização, é você ficar muito refém daquilo que já é de massa, daquilo que não precisa de espaço de mídia. Eu acabei de sair de uma reunião com um grupo de cinema, com um grupo exibidor de cinema, e eles falam, poxa, a imprensa ela dá um espaço imenso para filmes que já não precisam da imprensa para ter bilheteria. Enquanto os filmes brasileiros, os filmes de arte e tal, que precisam ter uma reflexão da imprensa, tem espaço muito pequeno. Então, acho que o jornalismo cultural brasileiro é muito refém disso. E, especialmente nessas áreas de música, de cinema, você vê sites inteiros e que tem não vou citar nomes aqui, porque são todos colegas meus também, mas tem sites que têm uma audiência imensa e que reproduzem apenas séries e filmes americanos, né? Isso é muito ruim. Eu acho isso um sintoma empobrecedor, inclusive para o brasileiro, para vocês, para quem estuda audiovisual, porque não vai ter emprego, porque se você não fomenta um hábito de você ver, assistir essas coisas, lá na frente você não vai trabalhar com isso. Até a década passada, muitos jornalistas acreditavam que não existia cultura nas periferias, e muitos defendiam a intervenção do Estado na hora da busca de levar a cultura para essas áreas de carência. Hoje em dia, todo mundo sabe que a periferia vive e respira cultura, porém, são poucos eventos cobertos pela mídia tradicional, a maioria na mídia fechada. Você acha que, aos poucos, o termo cultura vai deixando de ser erudita e virando uma coisa mais popular? Eu não concordo com essa divisão. A cultura, são as três coisas, e ela é uma mistura, ela não tem essas... Eu acho que provavelmente quem dá aula de teoria de comunicação para você já falou isso, é uma hibridização. Não tem cultura popular, erudita e de massa. O que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol? Ele é
um filme erudito, porque tem direção de fotografia, direção de arte, que são sofisticadíssimos. É popular porque fala da cultura popular, mas é um filme que tem que ser divulgado em massa. Então, até a periferia tem cultura de massa também. Até a periferia tem elementos de cultura erudita. Quando um artista plástico ele vai para Heliópolis e ele faz uma instalação, aquilo é cultura erudita. Esses termos não são mais muito apropriados para se trabalhar. Manifestação cultural é manifestação cultural, independentemente de onde ela está saindo, né? E agora, não ter espaço na mídia tradicional, nem a cultura dos museus e dos grandes saraus e tal também tem. Então, o espaço está cada vez menor para qualquer frente de trabalho cultural hoje. A maioria acha que a função do jornalista cultural é só assistir filmes e ler livros. No entanto, existem muitos desafios que a profissão exige. Para você, qual é o maior desafio? Eu acho que para você sobreviver nessa área, você tem que estar sempre à frente da pessoa do seu lado, assim. Então, eu tive muitos colegas que se contentavam em ir na cabine de manhã assistir filme e tá tudo certo, e fazer um texto depois. Mas vai chegar uma hora que isso não vai te fazer o diferencial. Eu sempre fui muito paranoico com isso, então quando eu cobri o meu primeiro filme e eu decidi que eu queria ficar cobrindo cinema, eu fui fazer uma especialização em cinema. Quando eu vi que aquilo já não era mais um diferencial, eu fui fazer um mestrado na área. E aí depois também fui escrever livros. Acho que isso é muito importante, mas eu acho que o grande diferencial hoje, e a tecnologia permite perfeitamente isso, é você pôr um pouco a mão na massa na onde você trabalha. Então, o jornalista cultural de cinema, ele tem que fazer alguma coisa na área de cinema, ele tem que fazer roteiro, ele tem que dirigir, tem que trabalhar com direção de arte, direção de fotografia, tem que ter uma experiência disso, não precisa ser constante, porque o hábito, a redação não permite. Assim como o cara que cobre teatro, não adianta só ver peça, eu acho que ele tem que trabalhar um pouco com dramaturgia também, nem que tenha feito um curso de atuação. Mesma coisa para música, cara, o bom jornalista cultural de música, ele sabe tocar em algum instrumento e por aí vai. O jornalista cultural literário, cara, ele tem que escrever conto, resenha, crônica, para ele entender um pouco qual é o outro lado de quem trabalha nessa área, né? Então ele tem que ter uma experiência prática, senão você não agrega muito, você fica muito só na redação, isso é muito ruim, né? Em 2009, você publicou o seu primeiro livro, Diário de Bollywood, o primeiro sobre o assunto no Brasil, fazendo uma contraposição no padrão hollywoodiano, e Bollywood é um universo de cores vibrantes, efeitos especiais e coreografias totalmente coordenadas. Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre a indústria do cinema indiano e qual foi o impacto que isso trouxe para a sua vida? Mudou toda a minha vida. Eu estava saindo de redação, não estava, eu estava um dia na redação do jornal, aí eu recebi um press release sobre uma amostra pequena sobre o cinema indiano em São Paulo, que ninguém sabia o que era Bollywood aqui no Brasil. Aí eu vi pelo release, que tá vendo, é importante ler release, né, que alguns são bons, e eu vi que tinha um indiano aqui, que era o curador, eu fui entrevistar ele numa escola de cinema, que depois eu virei coordenador geral lá, e aí eu falei pra ele, cara, me leva pra Índia, eu quero fazer uma reportagem sobre cinema indiano. E o cara disse sim, a gente ficou 6 meses planejando essa viagem, era o ano do meu casamento, foi uma loucura aquilo. E aí eu fui o primeiro brasileiro a ir pra Índia cobrir isso. E não existia a ideia de livro. Eu voltei, fiz um monte de matéria especial para a Rádio Eldorado, para o Grupo Estado todo, e aí sobrou muito material, fiz para a revista Bravo, que na época existia, agora voltou. E aí foi quando alguns amigos me disseram que ia ter uma novela sobre a Índia no ano seguinte, isso era 2008, falaram que em 2009 ia ter um amigo meu do Projac falou que ia ter uma novela sobre a Índia, e um amigo meu que cobria cinema em Los Angeles falou que ia ter um filme sobre a Índia muito grande. E aí eu fui procurar uma editora, e aí a Sumos, que publica meus livros, topou, e foi meu primeiro livro e teve uma grande repercussão pela questão do filme e da novela. Então 2009 virou, meio que a Índia virou assunto no Brasil, né? Por conta do Quem Quer Ser o Milionário e da Caminho das Índias. Então foi super importante, porque deu uma grande repercussão e isso abriu as portas para os meus demais projetos na área de livros. No seu terceiro livro, Jornalismo Cultural no século XXI,
Você escreve sobre a existência de uma supervalorização das produções hollywoodianas. E você diz que nós devemos reconhecer a cinematografia de outros lugares do mundo. No Brasil existe uma certa aversão às produções brasileiras. E você acredita que o mercado que precisa ser explorado no Brasil, no mesmo nível das telenovelas? Essa coisa do cinema brasileiro eu bato em todos os livros meus, na verdade, mesmo no Diário de Bollywood. Então eu acho que existe um problema no Brasil que é a falta de hábito. Eu tenho muito aluno de cinema, eu dou muito curso de cinema e eu falo, galera, vocês querem trabalhar com cinema? Vocês querem trabalhar com cinema na Todo mundo fala, eu quero. Quantos filmes brasileiros vocês vão no cinema para assistir? Meu, nem Bacurau, que é o filme do ano, que é o filme do momento, as pessoas vão, o estudante vai, então não adianta, cara, então não vai ter hábito, você não vai formar hábito, e aí não vai ter emprego, então, assim, só há uma indústria forte se você tem um hábito do público. A indústria de telenovela no Brasil é muito forte, a ponto de você ter uma indústria não só na TV Globo, mas nos outros canais, mesmo que uma qualidade muito inferior, porque você tem o hábito do brasileiro. Se você não tem isso com o cinema, você não vai formar esse hábito. Então eu bato na tecla da questão do hábito, que é muito importante e que é uma coisa que o Pierre Bourdieu, que é o autor que eu falo, que eu sigo na toda a minha linha de pesquisa, fala a questão do hábito, que é muito importante. Então, a probabilidade do cinema nacional se tornar um pilar aqui no Brasil é inexistente? Não inexistente, nada é inexistente. A probabilidade da gente morrer daqui a pouco é existente, embora menor, esperamos. Mas, para mim, nos próximos 4 anos é ínfima, é muito pequena, por uma questão política específica do agora. Agora, a gente tem uma cinematografia que tem filmes maravilhosos ao longo desses anos todos, mas não dá para dizer o futuro do nosso cinema agora, porque não dá para dizer o futuro do cinema de nenhum país do mundo. Com essa coisa do streaming, tudo está mudando. Então ninguém arrisca dizer se o cinema mesmo vai ser forte daqui a 5, 10 anos, o cinema de rua. O que a gente pode dizer é que filmes sempre vão existir, sempre vão ser produzidos. É uma linguagem que atrai as pessoas. O quanto o Brasil vai se apropriar disso em plataformas digitais, isso a gente não consegue dizer hoje. No seu último livro, Poder Suave, Soft Power, você cita novamente Hollywood e o poder de influência. No livro, você cria um debate de como os meios de comunicação podem nos influenciar e ainda serem mais eficazes que exércitos na subjeção de outros povos. Trazendo para o contexto brasileiro, você escreve que os poderes suaves do Brasil são o carnaval, a bossa nova e as telenovelas. Você acredita que parte dessa versão às produções nacionais vem do estigma de que tudo que vem de fora é melhor? Sim, a gente pensa isso em algumas coisas, né? Mas, por exemplo, a telenovela, a gente sabe que a nossa telenovela é a melhor do mundo. Então, aí não precisou de prêmio, nada de fora, é o hábito. Com relação à bossa nova, ela é um grande poder suave no mundo, mas ela se tornou um grande poder suave a partir do momento em que os Estados Unidos abraçaram essa música, Jacqueline Kennedy e todos os cantores, os músicos que gravaram com o Tom Jobim, com o Vinícius, aí isso virou e aí a gente começou a gostar mais também, a nossa imprensa começou a abraçar isso. O carnaval caiu no gosto do mundo há anos, né? Então é inevitável ser um poder suave. E o brasileiro gosta. Então o carnaval junta as duas coisas. Ganhou prestígio por conta de fora e sempre teve no gosto popular brasileiro. Então, por isso a força do carnaval, né? E são produções culturais brasileiras que têm... o que é poder suave? É quando você tem uma produção cultural que circula internacionalmente, que seduz plateias do mundo inteiro, às vezes sem o incentivo do governo do seu país de origem, como é o caso de Bollywood. Não tem nenhum incentivo do governo indiano. Aqui no Brasil, a bossa nova, a telenovela não teve também, não tem muito, a telenovela é mais uma iniciativa privada. O carnaval tem esporadicamente, então isso mostra como é um poder suave eficiente, porque mesmo sem o incentivo do governo, sem um empurrão, porque Hollywood tem um grande empurrão do governo americano, ainda funciona muito bem lá fora. Se tivesse ainda um planejamento do governo de trabalhar bem essas forças lá fora, seria muito maior esse poder de influência dessas expressões culturais.
Falando de um fato atual agora, em agosto, o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, vetou diversos filmes com a temática LGBTQ+. E no mês passado, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PRB, censurou e pediu o recolhimento de livros que continham conteúdo impróprio para menores. Você acha que o momento que o país vive pode ser comparado à busca pela limpeza cultural após a subida dos fascistas ao poder? Olha, só uma correção, não tinha conteúdo impróprio. Se a gente vê o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada daquilo era impróprio para criança e adolescente. E a atitude, por exemplo, do prefeito carioca fere ao artigo 5º da Constituição. Eu não acho que a gente chegou ainda nesse ponto, como da ascensão do fascismo nos anos 20, mas a gente está caminhando lá. Eu acho sim que a gente está num momento de censura igual ou pior do que nos anos 70 no Brasil, em que se havia uma ditadura militar. E as pessoas não estão percebendo isso. E o problema das pessoas não perceberem é que a coisa vai ganhando volume, né? Até chegar num ponto depois em que realmente as pessoas se acostumam a não precisar falar, a não precisar ouvir o diferente. Então isso está ficando cada vez mais grave. Agora, existe resistência hoje, a mídia ela é muito mais fragmentada, não é tão fácil controlar assim redes sociais e tal. Agora, não é que não é fácil, que não seja impossível. A gente tem o exemplo da China, a gente tem o exemplo de Cuba, a gente tem o exemplo da Rússia, que são todos lugares em que as mídias sociais, a internet é absolutamente controlada. A gente pode chegar lá. Então a gente precisa fazer resistência, né? Evidentemente o jornalismo cultural, fora todos os outros, mas o jornalismo cultural empobrece com tudo isso, né? Porque logo, se a imprensa se acostumar e o leitor se acostumar a esse tipo de censura, a imprensa vai se acostumar também. E aí isso vira um hábito. E aí você não discute mais questões que são fundamentais. Aí aquele que é diferente, aquele que é o outro, agora começa todo um processo de abraçar a diversidade, agora a gente vai dar passos para trás, né? Você fundou em 2017 a Ethos Comunicação e Arte, oferecendo cursos de cinema e artes. Como foi conciliar, lecionar e administrar uma empresa e como surgiu a ideia? A Ethos foi fruto eu queria juntar duas experiências minhas, que era em imprensa e o mundo acadêmico, e então ela virou uma agência que eu ofereço, atendo alguns clientes na área de cultura e também cursos específicos com alguns parceiros, como a Livraria da Vila, Reserva Cultural. Então era um caminho natural assim de levar para o mercado o fruto da minha experiência. Eu tenho alguns parceiros, tenho alguns funcionários que trabalham comigo, mas é muito focado naquilo que eu sei fazer nos últimos 15 anos no mercado, né? Eu não vou muito além disso. Mas, assim, nosso país está crescendo a passos de tartaruga, se estiver crescendo. Então, a Ethos é isso, ela está com muito pé no chão, aos poucos vai galgando espaços, né? Você tem algum projeto futuro, livro, talvez? Eu vou lançar ano que vem um próximo livro, meu 5º livro, que é sobre cinema. Não posso falar ainda muito sobre ele. E aí nos próximos anos eu estou fazendo doutorado, então nos próximos anos, além do doutorado, eu vou voltar a fazer cinema mesmo, curta-metragem, longa-metragem, que é algo que eu já queria fazer há algum tempo. Para finalizar, você tem algum recado para os jornalistas que vão se formar, talvez? Não desistam, o mercado está muito difícil. Não desistam, pensem em alternativas de formação, não abram mão de um trabalho porque ele não paga bem, ele pode ser uma boa porta, explorem bem essas portas, pensem sempre em múltiplas, sejam múltiplos hoje. Jornalista não é só o cara que escreve, é o cara que também fotografa, é o cara que também faz audiovisual. Isso é uma realidade muito maior de vocês do que da minha, a minha não era tanto isso, para vocês é muito mais. E resistam, é importante haver resistência. Então é isso. É isso? Muito obrigada. Nada.